Abre a sua Bíblia. Ó, só para você desenferrujar aí, abre a sua Bíblia no telefone. Em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 7. Quero que você preste atenção, Fernando hoje vai colar. Eu quero que você preste atenção na palavra Sião, em inglês é Zion. Essa palavra, ela tem um significado muito especial para mim nesses dias, porque Deus tem falado comigo o quanto essa palavra vai revelar para nós uma direção. Quantos dizem amém? Amém. 2 Samuel 5,7 diz assim: mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, de Aleluia, que veio a ser a cidade de Davi. Versículo 10: e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Eu acho esse versículo muito poderoso. Quantos acham? Amém. Vamos ler ele de novo? E foi se tornando, vamos juntos. Foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava. Agora você vai ler assim, ó. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava comigo. Vamos ler mais uma vez? Fui me tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava comigo. Agora você vai profetizar, e você foi se tornando cada vez mais poderoso. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está contigo. Quantos são poderosos aí? A Bíblia diz no Salmo 112 que os nossos filhos, no Salmo 112 diz que os nossos filhos seriam poderosos na terra. Deus deseja estabelecer um exército, uma nação, não de gente fracote, de gente medíocre, mas uma geração de gente poderosa, amém? Amém. Eu sou esse. Você está olhando para uma pessoa poderosa. Fala aí para a pessoa que está falando. Você está olhando para uma pessoa poderosa. Você não sabe quanto poder eu tenho. Dá um golpe nele aqui. Como é o nome desse golpe assim? Aqui? Hadouken. Dá um Hadouken nele aí. Vai lá. Queridos. Tá sabendo, mano. Segura aí que eu tô fazendo. Quantos conhecem o rei Davi? Quantos conhecem o rei Davi? Todos conhecem. Davi é um exemplo para nós de uma pessoa que saiu da mediocridade, saiu do anonimato para ser conhecido não só nas suas gerações, mas em todas as gerações, como alguém que foi favorecido por Deus. Por alguém que Deus de fato derramou sobre ele um poder, uma unção, e ele estabeleceu o propósito de Deus na sua geração. É tão forte o exemplo de Davi, que quando ele morre, diz assim a Bíblia, em Atos: adormeceu Davi depois de ter cumprido o propósito de Deus na sua geração. Isso significa que nós temos um propósito para cumprir nessa geração. E para cumprir esse propósito na nossa geração, Deus quer nos ensinar através de Davi. Deixa eu falar algumas coisas sobre Davi e sobre o contexto do que está sendo dito aqui. Davi, ele recebeu 3 unções. A primeira delas foi quando ele foi tirado lá de trás das malhadinhas, lá das ovelhas, foi para a casa do seu pai Jessé. Samuel derramou um chifre de óleo na cabeça dele. Ali ele estava recebendo a primeira unção dele. E ele seria no futuro o próximo rei de Israel. E ele não foi rei imediatamente. Ele venceu Golias com essa unção, ele foi tocar para o rei com essa unção, mas ele não foi rei imediatamente. Então eu aprendo com Davi que a gente recebe unções, mas a gente precisa ser trabalhado no caráter. Quantos gostam de ser tratados no caráter? Diga, eu gosto muito. E aí, queridos, qual foi a segunda unção de Davi? É quando ele conquista Judá. Saul morre e ele fala: agora você é rei de Israel, amém? Amém. O povo disse: não. Os filhos correram para o norte, 10 tribos apoiaram, e ele ficou com 2 tribos, a dele e mais uma. Então ele ficou rei de Judá 7 anos, e ele recebeu uma unção de rei para governar Judá. Mas o reino do norte, que eram 10 tribos, não seguiram com Davi. Ele passou 7 anos governando Judá sem o norte. E eles estavam prontos a guerrear. Então ele consegue, Deus dá uma graça para ele, e ele unifica o reino. E quando ele unifica o reino, ele recebe a sua terceira unção. E quando ele unifica o reino, que agora ele poderia fazer uma festa para comemorar, vai entrar o tema dessa mensagem de hoje, que é conquistando a fortaleza de Sião. Repita, por favor. Conquistando a fortaleza de Sião. Quando você faz uma grande proeza, uma grande façanha, quando você conquista algo, que você recebe uma promoção, qual que é a ideia que a gente tem? Fazer uma festa. Davi não fez isso. Davi
imediatamente partiu na direção dessa cidade chamada Jerusalém, ou Sião, onde morava um povo muito amável chamado os Jebuseus, e decidiu estabelecer lá sua capital. Essa decisão de Davi de conquistar Jerusalém significava muita coisa para Deus, significava muita coisa para Israel e significava muita coisa para Davi. As conquistas que Deus deseja que você as tenha, têm um significado muito importante na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não conquistou tudo na sua vida até agora. Existem coisas que você precisa conquistar. Pense em algo aí, me ajuda agora, nesse momento, a pensar em algo que você precisa conquistar. Posso te ajudar? Posso. Posso dar algum exemplo? Devo. Eu quero conquistar um dom espiritual. Quero conquistar o dom de cura. Quero conquistar o dom de línguas. Quero conquistar o dom de profecia. Quero conquistar discípulos das nações. Quero estabelecer um lugar para multidões. E nesse lugar congregar várias visões de reino. Amém? Quero conquistar essas coisas, mas eu tenho outras conquistas também. Eu quero conquistar na minha saúde a cura do meu pâncreas, do meu fígado, da minha coluna, da minha língua. Mostra a língua para a pessoa que está do seu lado aí. Você vê que a gente não gosta muito de mostrar a língua, né? Porque às vezes ela é muito grande. Línguas grandes precisam ser curadas. Às vezes a nossa emoção precisa ser conquistada. Nós precisamos de várias conquistas e nenhuma vitória é completa quando há ainda alguma fortaleza a ser conquistada. Davi tinha um reino na mão. Ele estava pronto agora para governar, mas ele falou: o que me falta, Deus? Deixa eu falar algo aqui, queridos. Quando a gente conquista algo, Deus ainda fala: falta algo para você. E Deus mostrou a cidade de Jerusalém para Davi como algo a ser conquistado. E quando Davi foi nomeado rei de Israel, ele pega o seu exército e fala para eles assim: gente, nós estamos bem, mas falta alguma coisa ainda para a gente. O que falta? Falta Jerusalém. E aqui, queridos, pode ser uma série de coisas. Pode ter sido que alguém deve ter inspirado ele, Deus pode ter falado no coração dele, alguém pode ter dado a letra dizendo assim: Davi, tem uma cidade aí que se chama Jerusalém, e agora ela está a cidade dos Jebuseus, e nós precisamos conquistar esse lugar, porque nós não temos uma capital ainda. E aqui Davi tem uma sacada, gente, estratégica muito legal. Se ele coloca a capital no norte, o pessoal do sul ia ficar com ciúme. Se ele coloca a capital no sul, o pessoal do norte ia ficar com ciúme, não é assim? Às vezes a gente é assim, a gente fica com ciúme. Olha, Fernanda sentou do lado do pastor hoje. Que menina metida. Eu é que devia estar sentado aí, a gente tem essas coisas. O filho chega em casa, dá um beijo na mãe, não dá no pai. Dá um beijo no pai, não dá na mãe. A gente tem essas coisas, o professor dá uma nota 10 para um, não dá para o outro. É injusto isso. O trabalho, um é promovido. No trabalho, essa coisa do trabalho é que dá ciúme mesmo, brabo. É quando alguém no trabalho é promovido e você não é. Isso é sempre uma injustiça de maior calamidade. Então Davi teve uma sacada brilhante. Essa cidade de Jerusalém não estava nem no sul, nem no norte, estava exatamente no centro. Ninguém podia reclamar de Davi. E essa importância dessa cidade, eu quero falar um pouco sobre Jerusalém, gente, porque ela é a capital e o centro espiritual de 3 religiões. As religiões olham para Jerusalém como sendo a sua sede. E é interessante que essa cidade, a primeira referência dela na Bíblia, ela está sendo governada por um cara extremamente misterioso. Repita comigo: mistério. Chamado Melquisedeque. É um cara que surge quando Abraão está voltando de uma batalha. Ela é uma cidade que tem como nome, ela é a cidade da paz. Yerushalem. Fala em hebraico para me ver. Yerushalem. A cidade da paz. Mas ela está num contexto de guerra. Toda vez que eu olho para Israel, ela está mergulhada em algum contexto de guerra. E quando Melquisedeque aparece, aqui em Hebreus 7:1 diz assim: esse Melquisedeque, ninguém sabe a origem dele. Ele é rei de Salém, Jerusalém. Sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. O que fez Melquisedeque? Abençoou Abraão. Abençoa a pessoa que estava falando assim: Deus te abençoe. Aí o que Abraão fez em contrapartida da bênção?
lhe deu o dízimo. Então fala para mim, dá o dízimo, irmão. Dá o dízimo. Em primeiro lugar, seu nome significa Melquisedeque, rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Jerusalém é um lugar de encontro. Fala, Jerusalém é um lugar de encontro. Pessoas que fazem parte do seu propósito vão ser encontradas em Jerusalém. Não necessariamente a cidade, você já entendeu isso, lá a cidade no Oriente Médio. Hoje aqui tem uma Jerusalém estabelecida. Quantos dizem amém? Amém. Então nesse lugar acontecem encontros com pessoas que vão te abençoar. Mas preste atenção na dinâmica do reino. Você vai ser abençoado por esses encontros, mas também você vai abençoar. Diga, eu abençoo e sou abençoado. Davi vai falar um pouco sobre Salém, vai falar um pouco sobre Sião, vai falar um pouco de Jerusalém, e essa revelação é muito importante. Salmo 76:1 diz assim: em Judá Deus é conhecido. Aonde? Judá. O seu nome é grande em Israel. Aonde? Israel. Sua tenda está em Salém. A tenda está onde? Salém. Preste atenção, lugar da sua habitação. Deus escolheu na terra, naquela época, manifestar a sua glória num lugar, numa região, mais especificamente numa cidade, mais especificamente numa tenda. E a Bíblia diz que na tenda em Sião está a sua manifestação. Por isso aprenda aqui, todo propósito tem uma ocasião certa, um tempo certo, um lugar certo. Todo propósito tem uma ocasião certa, um tempo certo, um lugar certo. Abraão só encontrou Melquisedeque porque ele estava fazendo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Se Abraão tivesse tirado férias no resort, ele não teria encontrado Melquisedeque. Ele estava fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente conquiste fortalezas, que a gente conquiste novos níveis de vitória, novos níveis de bênçãos. Então, quando você parte na direção desse novo nível, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a conquistar as batalhas que Deus quer que você conquiste. Então, Salmos 87:1 diz assim: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. E aqui eu presto atenção em algo que ele faz uma comparação. Ele está falando assim: eu amo muito mais as portas de Sião do que qualquer outro lugar de Jacó. E o que é Jacó? O que significa essa palavra? Por que ele está dizendo, Fernando, que Deus ama mais as portas de Sião do que qualquer outro lugar de Jacó? Fernanda vai dizer para vocês, por favor, Fernanda. Cara, mostra pra eles o que eu te ensinei. Vamos ver se você aprendeu. Queridos, Jacó é o antigo nome de Israel. E Deus fez o que com Jacó? Mudou o seu nome. Então o que Deus está revelando aqui? Que Ele ama muito mais você depois da sua transformação. Ele ama muito mais você depois de entender o seu propósito do que a sua velha maneira de ser. Quando você ainda era um Jacozinho, quando você ainda era um trapaceiro, um vigarista, um bandido, um mau elemento. Diga, Deus me converteu. Diga, Deus me converteu. E uma vez que você se converte, Deus está dizendo para você assim: eu amo muito mais o seu jeito de ser agora do que aquele antigo. É isso que está sendo dito aqui. Agora, entendeu, Fernando? Agora você pode explicar? Sim. Precisa não. E aí os inimigos... Eu falei um pouco sobre Jerusalém, não vou entrar muito em Jerusalém, porque Jerusalém já foi conquistada. Amém? Na nossa vida, nesse aspecto. Mas quando você conquista Jerusalém, e eu quero falar para você algo, que é, nem sempre conquistamos tudo que nós conquistamos numa tirada só. Essa é a vida, a gente vai conquistando aos poucos. E Jebuseus, esse inimigo de Israel, você percebe que quando Melquisedeque está em Salém, ele está governando, está tudo bem com Jerusalém, mas na trajetória, você vai aprender que esse inimigo chamado Jebuseu, Jebuseu significa pisada forte. Bate o pé aí para mim, por favor. Pronto. Alguns são Jebuseus e outros não tanto Jebuseus, porque se você pisar assim fraquinho, não é Jebuseu. Jebuseu tem uma pisada
forte. E o que significa pisar forte? Significa alguém que tem uma atitude. Já bateu, Bia, o pé para o alemão assim? Várias vezes. Já bateu, Giovanni, no pé forte assim? Giovanni tem uma pisada forte. Pá, tem vaga aqui, amado. Senta aqui, ó. O Lucas está aqui do meu ladinho. Senta aqui na frente, senta aqui. Fica longe não. Jebuseu, pisada forte, intimidador, arrogante. Repare que Jebuseu é a figura do nosso inimigo quando ele nos resiste. Ele tem uma pisada forte, ele é arrogante, ele é intimidador. E Jebuseu fazia parte de um grupo de inimigos que Deus mandou quando chegasse em Canaã, expulsasse, exterminasse, acabasse. Essa é a história minha e da sua vida. Tem alguns inimigos na sua vida que Deus está mandando você exterminar, acabar com eles. E aí você precisa lembrar que esses inimigos, eles estão lá nos lugares aonde Deus estabeleceu uma bênção para você. O inimigo tem uma estratégia. Quando Deus te abençoa, ele já percebe a movimentação da bênção, ele corre em primeiro lugar, chega lá e toma posse da sua bênção, o inimigo é cara de pau. Um cabra safado. Cabra safado. Inimigo cara de pau, sem vergonha, chega primeiro que você em muitas bênçãos. Quando você vai comprar algo, quando você vai fazer algo, quando você estabelece algo, o inimigo corre lá. Deus tem um prédio para você fazer um templo. Deus tem uma casa para você comprar. Deus tem um carro para você comprar. Deus tem uma saúde, um hospital para você ser curado. E o diabo corre e vai na frente. E senta lá com a cara mais pau do mundo e fala que não saio daqui, ninguém me tira. Esse é um Jebuseu. E é interessante, Deuteronômio 17, que Deus fala para eles assim, queridos, vocês vão entrar em Canaã, quando chegar lá vão ter inimigos que já tomaram antecipadamente a posse da sua terra. Portanto, Jebuseu é na sua vida um inimigo antigo. Existem inimigos novos que você vai enfrentar no futuro, que você ainda não tem, mas ainda existe na sua vida um inimigo antigo que ainda está te atormentando. Sai dele, diabo. Sai. E aqui, queridos, olha só Deuteronômio 20:17. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os meus zeus, os seus zeus, os teus deus, os vossos zeus. Amém? Destrua totalmente. Essa é uma ordem para ser cumprida? Quantos acham que sim? Olha o que acontece com o versículo 18. Por que nós temos que destruir esses caras? Porque eles ensinarão a vocês a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. A razão é muito simples por que você tem que destruir esse inimigo antigo. Porque ele está ensinando a você, ao invés de adorar a Deus, a adorar a si mesmo. A perder tempo, a abraçar as suas práticas repugnantes, e isso te afasta de Deus. Esse inimigo antigo, esse inimigo que está instalado em áreas da sua vida, ele está ensinando você, e ele é um mau professor. Todos nós estamos com os nossos ouvidos abertos o tempo todo para aprender algo, sim ou não? A gente está com o telefone o tempo todo querendo aprender algo. E a Bíblia está dizendo aqui que esses inimigos, se eles não forem destruídos, eles vão ajudar a gente a pecar. Então pode ser que tenha algum pecado na sua vida de estimação, que tenha aí um inimigo que precisa ser destruído. E eu vou destruir eles hoje no nome de Jesus. Amém. Amém. Jebuseus são inimigos que te fazem pecar. Jebuseus ensinam práticas. Jebuseus se instalam em lugares da sua bênção. Josué 15:63 tem uma coisa muito interessante, porque Jebuseu, quando se instala na terra de Deus, e ele passa a ser um inimigo antigo, Deus começa a levantar gente para destruir esse povo. E o primeiro na Bíblia a confrontar os Jebuseus não foi Davi. Foi um cara chamado Josué. E a batalha de Josué, que ficou muito famosa, foi a batalha de Jericó. Mas eu quero dar uma ênfase agora de uma batalha que aconteceu em Jerusalém, que Josué venceu. Diga aleluia. E foi uma batalha extraordinária, porque Josué vinha conquistando, ele já tinha conquistado Jericó, ele já tinha tomado um couro em Ai, já tinha aprendido como é que faz para vencer aquela batalha de Ai, vence Ai, e ele agora segue as conquistas, e ele dá de cara com Jerusalém, só que Jerusalém tinha um rei chamado Adonizedeque. Esse rei era um cara muito esperto, era o rei de Jerusalém.
E ele pega, junta mais 5 reinos ao total e fala assim, já que eles venceram Jericó, já que eles venceram Ai, nós vamos nos juntar. Aqui tem um princípio bíblico, preste atenção. O inimigo, quando ele é derrotado, ele volta e busca 7 piores do que ele. Então o diabo ele não muda a sua estratégia. Se ele for derrotado, ele vai buscar gente para reforçar o exército dele. Então aprenda aqui já uma coisa muito importante. Se você tem vencido batalhas em Deus, as suas batalhas vão se intensificar, mas não se preocupe não. Deus vai mandar gente para vencer junto com você. E bastou Deus falar assim, olha só, ó, Josué, eles estão vindo com a multidão, não tem problema não, eu acabo com eles sozinho, deixa comigo. Vai lá só para pegar os despojos. E ele venceu o rei Adonisedeque, venceu Jerusalém, tacou fogo, matou um monte de gente, mas não matou todo mundo. Esse é o problema do pecado. Quando você corta a cabeça do Golias, você mata o Golias, mas não corta a cabeça dele, ele se levanta, gente. Por isso que nós precisamos dar cabo dos nossos inimigos. Davi falava assim, persegui os meus inimigos e os alcancei. E só parei quando eu dei cabo. Nós temos que aprender a derrubar o Golias, subir em cima dele, pegar a espada dele, cortar a cabeça e levantar a cabeça. Senão ele se levanta e vem contra você de novo. Foi o que aconteceu aqui. Eles venceram, mas não exterminaram. Presta atenção, Josué 15:63, escute isso. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Trazendo isso para a nossa vida prática. Tem inimigos que você já deu uma bela de uma pedrada nele. Mas ele não foi destruído totalmente. Não foi destruído totalmente. Isso tem vários aspectos. Tem religiosidade, tem caráter, tem temperamento. Eu estou falando de um inimigo resistente. Hoje em dia tem a história da bactéria resistente. Eu vou falar nisso, não? É uma bactéria que eles não têm antibiótico que mate essa miserável. Porque ela foi se transformando, mutante. Então deixa eu falar uma coisa aqui para a sua vida, queridos, que tem uma natureza assim, reveladora. Tem inimigos na sua vida que tem uma resistência jebusônica. Você já tentou, você já orou, você já jejuou, e esse inimigo miserável, ele é resistente. Jebuseu que vivia em Jerusalém não conseguiram, não foram expulsos, porque nós temos, e aí eu posso ajudar você a pensar em algo, o que será na vida do meu irmão que ele não está conseguindo vencer? É muito mais fácil reconhecer na vida dos outros. Mas já que você reconheceu na vida do seu irmão, peça para ele revelar o seu. Falou, irmão, seu temperamento, pode ser um vício, pode ser uma atitude, pode ser algo que esteja resistindo e você já fez um monte de coisa e não conseguiu. 2 Samuel 5:6, o rei e seus soldados, agora eu vou para Davi, posso ir para Davi? Marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Até os cegos e aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. E naquele dia disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde Miló, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. De novo Deus mandou lutar contra os jebuseus. Agora não é mais Josué, porque Josué não cumpriu a sua missão. E Davi tem uma missão de novo de destruir esses jebuseus. Da mesma forma que você tem esse mesmo chamado para destruir os jebuseus da sua vida. Quantos estão aqui conosco para partir na direção desse cara? Então Davi vai utilizar alguns princípios aqui. Ele vai me ensinar a você e a mim. Eu estava vendo um versículo hoje em 1 Coríntios, deixa eu ver se é Coríntios, Romanos 15:4. Romanos 15:4 diz assim, ó, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Esse é um versículo bom para a gente decorar essa semana. Porque esse versículo está dizendo assim, ó, tudo que foi escrito no passado, tudo que aconteceu, tem um propósito, ensinar. Ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das
Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Nessa batalha a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa ter perseverança. E qual é a fonte disso aí? As Escrituras. De que forma? Lendo, estudando, meditando, extraindo da palavra de Deus os princípios. E eu tenho alguns princípios aqui. Não vou falar muitos, vou falar 5 talvez. Davi possuía um treinamento e uma atitude de vencedor. Hoje o que faz muito sucesso na internet são coaches, são neurolinguistas, são pessoas que trabalham com autoajuda, porque eles fazem de alguma forma esse papel. Eles dão treinamento para você adquirir uma atitude. Nenhum vencedor tem uma atitude derrotada. Todo vencedor que você olhar, que venceu na vida, ele tem uma atitude vencedora. Pode olhar Bill Gates, Steve Jobs, Abel Diniz. Abel Diniz? Puxa vida. Silvio Santos. Tem uma atitude vencedora. Ele quer dinheiro. Tem ou não tem? Você imagina o Silvio Santos lá assim, quem quer dinheiro? Gente, compre o baú da felicidade. Não. Então, aprenda algo aqui muito importante na sua vida. Se você vai fazer entrevista, aprenda. Como é o seu nome? Eli. Tudo bem, Eli? Prazer. Você quer um emprego? Rapaz, precisando. Tá bom. Agora pega na minha mão aí. Aperta na minha mão. Você contrata um cara desse? Não tem como não. Tem não. A mão mochiba, velho? Vai cumprimentar, mano? E ó, olha no olho do cara e fala assim, tô precisando desse trabalho e vou arrebentar, hein? Sou bom pra caramba. Tem que ter essa atitude. Vai adorar? Uma atitude de adorador. Essa atitude, gente, Davi tinha. Davi era rei. E rei não é uma empáfia, não é uma arrogância, é diferente. É uma atitude vencedora. Se você chegar lá também pro cara assim, eu sou o melhor do mundo, o cara vai contratar não, porque você vai ficar pegando meu lugar. É o equilíbrio do temperamento, é o equilíbrio da atitude. Nem mocoxó demais, estrapafúfio, né? nem arrogante. É uma atitude equilibrada. Davi era um guerreiro experiente. A experiência dá essa atitude muitas vezes, uma atitude sóbria, uma atitude determinada. Por que a Bíblia diz que ele era um guerreiro determinado? Porque ele foi treinado, olha o Salmo 18, 34. Ele treina minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Pensa na força. O cara foi treinado para isso, possuía habilidade, possuía atitude, mas isso não era tudo. Ele precisava ser um homem com atitude. E ele era. A palavra em hebraico que está sendo usada para marchar, porque a Bíblia diz aqui, ó, o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém. Repare que eles não vão saltitantes, alegritos, assim meio, não. Há uma atitude de guerra, uma atitude bélica, uma atitude de marcha. Marcha aí para me ver. Não é um passo fino, não é um passo assim, igual o Asaf está marchando aí. Vai marchando, Asaf, para me ver. E essa atitude de marcha, a palavra, eu fui olhar a palavra no hebraico, a palavra que está marchar, ela está sendo usada nesse texto aqui como o deslocamento do exército até lá, mas a palavra no hebraico significa marchar, mover-se para, com um destino e um propósito, e o mais interessante dessa palavra, estilo de vida. Quando você for marchar na direção do seu inimigo, você precisa estar revestido de Ialak. Eu recebo. Ialak. Que é uma atitude que quando o inimigo vê você vindo, ele fala assim, ih rapaz, ele vem com atitude, ele vem com propósito, ele vem determinado. Então o inimigo já começa a ter uma certa confusão, porque ele não vai lutar com alguém que não se preparou. Muitas vezes nós perdemos batalhas nas nossas vidas porque a gente não se prepara. A gente não faz o rumor. A gente não estuda aquilo. A gente não faz o mapeamento, a gente não faz estatística, a gente não faz pesquisa de mercado. A gente tem uma mania, às vezes, boba, de improvisar. E em guerra não se improvisa, querido. Guerra é estratégia. Então Davi já fala assim, gente, nós vamos ter que marchar para lá. E aí já coloca esse espírito vencedor. Por isso, querido, não adianta ficar parado, você vai ter que marchar. Fala aí para a pessoa que está falando assim, sai dessa lama, Jacaré. Pode falar pra mim. Quando você tem uma fortaleza lá na frente para conquistar, você vai ter que agir. Então é preciso partir, faça alguma coisa agora. Se é preciso orar, comece a orar.
Você precisa jejuar? Comece a jejuar. Você precisa fugir? Fuja. O que você precisa fazer, faça, não fique parado. Então Davi, ele parte na direção da conquista. E quando aprendo com o Davi a ter esse treinamento, isso deve ser parte da sua oração. Você fala assim, Deus, eu preciso conquistar algo na minha vida que eu ainda não conquistei. E o que falta de treinamento? O que falta de determinação? É isso que eu preciso para a minha vida para conquistar algo, amém? Davi tinha isso. A segunda coisa que Davi tinha é não dar ouvido à voz do inimigo. Porque se você achar que você vai chegar lá onde você vai chegar, porque Deus determinou que você chegasse, e o inimigo vai abrir a porta para você e falar assim, welcome. Ô Davi, você quer Jerusalém? Pode deixar que eu vou pegar todo o povo daqui e vou tirar. Não é assim. Não é assim. Vou dar só um exemplo prático para vocês. Você quer ver? Nós estamos fazendo culto aqui em casa por enquanto, até a gente achar um lugar. Já chamaram a polícia para vocês domingo passado. Para multar os carros todos. Oh my God. Ele veio, olhou, não achou nenhum carro multável, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Não é? Não multou ninguém, mas eles vieram. E aí o cara parou, falou com a vizinha dali, que é uma abençoada, não é? Estou até usando o estacionamento dela hoje. E ela pediu um favor que a gente cuidasse do cachorrinho dela, a gente está cuidando, nós estamos bem. Aquela dali nós estamos bem. Eu temo que daqui para lá, esse aqui também está um pouco melhor, mas o de lá, eu temo que ele não goste de vocês. Viu, Edilson? Eu acho que ele não gosta de você, não. É uma revelação. Né? Por quê? Porque o inimigo, queridos, ele não vai dar welcome para você. Não é da sua natureza, ele é adversário, ele quer lutar contra você. Ele quer chamar a polícia com você, ele quer te azucrinar. Então, quando Davi chegou lá com exércitos, eles falaram para ele assim, você não vai entrar aqui. Foi essa palavra de bem-vinda para Davi, que era servo de Deus. Então o diabo tem sempre uma palavra para dar para você, no seu novo nível de vitória, no seu novo nível espiritual. O diabo está dizendo para você, você não vai entrar aqui. Mas não se preocupe não. O inimigo quer impedir seus avanços. O inimigo quer dizer para você que você não pode. E o inimigo está dizendo para você muitas vezes, até os cegos e aleijados não contam de você, Davi. Jebuseus tinha a arrogância que tinha Jericó. Porque eles eram murados. Então, quando você tem uma estrutura de proteção, muitas vezes você tem uma arrogância. Quando você tem um bom aporte financeiro, você tem essa sensação de que você não precisa de nada e de ninguém. Você resolve tudo com grana. Quando você tem uma super saúde, você também tem essa atitude. E os jebuseus tinham essa atitude maligna de dizer assim, você não consegue entrar nesse muro, muita gente já entrou, Jebuseu é um inimigo antigo de Israel, ninguém conseguiu, nem Jericó, nem Josué, conseguiu entrar aqui e destruir totalmente. Nós estamos aqui até hoje. Então, Davi, se prepare, comigo você não dá conta. Essa é a voz do inimigo. Quantos já ouviram a voz desse cara? Dizendo, você não vai conseguir. Quando você chegou aqui e migrou do Brasil para cá, quantas pessoas disseram para você que aqui você não cria, se cria se você não tiver documento. Aqui você não prospera se você não falar inglês. Já disseram muitas vezes palavras para vocês. Quando você entra no mercado de trabalho, disseram para você assim, aqui você não vai conseguir esse emprego porque tem milhões de pessoas concorrendo com você. Você não vai entrar nesse hospital porque existem milhões de pessoas para você. Você não vai ser operado aqui porque você não tem o seguro de saúde. Eu, quando estava doente, eu escutei trocentas vezes isso. E, amados, eu fui operado no melhor centro de cirurgia dos Estados Unidos. Para aquele tipo de cirurgia. Mas eu ouvi que não era possível. Eu estou 20 anos agora eu vou receber o green card, já está quase no correio. Mas eu ouvi muitas vezes que eu não ia conseguir. O juiz disse para mim, eu vou te deportar. Eu disse, não vai. Você pode até tentar, eu entro com recurso, e o senhor não me deporta. Eu estava com a unção de Davi lá diante dele. E ele não conseguiu me deportar, não, glória a Deus. Estou aqui ainda. Então, o Jebuseu é esse cara que vai falar com você, vai plantar uma semente no seu coração, dizendo, você é um derrotado, você não consegue, outros tentaram e não conseguiram. Fala assim, olha, em nome de Jesus, cala essa voz. Expulsa esse cara daí, essa semente. E é interessante analisar a palavra cegos e aleijados. Ele está dizendo assim, olha Davi, se você entrar aqui, os cegos e aleijados é que vão lutar com você. Sabe o que isso significa? Que ele estava considerando Davi um cego e estava considerando Davi um aleijado. Porque ele está dizendo assim, eu não vou lutar com você, quem vai lutar com você são eles, os cegos. Porque você, Davi, é um cego e um aleijado. E o que é cego, gente? É gente que não tem visão, é gente que não tem propósito.
É gente que você pergunta para ela, o que você vai fazer da sua vida? Ele diz, não sei. Chega diante dos jebuseus e fala assim, o que você vai fazer aqui? Não sei. Então muitas vezes o inimigo planta esse conceito na sua vida de que você é cego, de que você não tem visão. Mas preste atenção numa coisa, amados, você tem visão. Deus deu terras a você para serem conquistadas. Portanto, você já tem uma visão dentro do seu coração. Quantos dizem amém? Amém. Aleijado é gente que tem deficiência na locomoção. E essa deficiência na locomoção você também não tem. Você tem uma atitude vencedora, amém? Você tem Deus colocando você numa condição de caminhar. E quando você tem a visão e você tem a capacidade de locomoção, você não vai lutar com cegos e aleijados. Não são esses seus inimigos. Isso aí é um blefe do inimigo, entende blefe? Ele planta algo em você e se você acreditar, quem tem autoestima baixa acredita, isso é um problema. É mesmo. Eu não vou dar conta nem dos cegos nem dos aleijados. Davi disse assim, ele vai ver quem é cego. Eu acredito que muitas pessoas vivem em prisões espirituais, com fortalezas não conquistadas, porque o inimigo conseguiu, de alguma forma, achar na sua vida alguma coisa que você tem baixa autoestima. No corpo da gente tem uma área do corpo que se a gente pudesse a gente dava uma alterada. Todos nós temos. E às vezes aquela parte do corpo é onde se faz bullying. Né? O cara tem o nariz grande, tem a orelha grande, tem, né, a língua grande. E aí as pessoas ficam falando, você é assim. E aí você tem uma atitude quando você entra na escola, de como? De baixa autoestima, porque as pessoas ficam falando de você. Às vezes é o temperamento, você é tímido. E os tímidos sofrem muito na escola, porque os que são falantes, os que são extrovertidos, eles se destacam. E na minha época eu era super tímido na escola. Vocês eram tímidos também, galerinha? Eram tímidos? Todos os adolescentes ali são tímidos, ó. As meninas não, as meninas são mais falantes. Cadê a Brenda? Né, Kim? Até para conseguir um namorado é difícil, porque eles são todos tímidos. Então a timidez, a falta de iniciativa, às vezes é objeto de ataque do inimigo. E quando ele acha alguma coisa na sua vida que ele pode te atacar, ou o pecado que te aprisionou no passado e que te envergonha, e todos nós temos, é aí que ele vai atacar e dizer para você, você não pode, porque no passado você fez isso. E ele fala, e ele publica. E aqui eu quero falar algo para você, tome nota disso. Uma mentira, quando aceita como verdade, passa a condicionar a vida de quem acredita nela. Eu vou repetir. Uma mentira, quando aceita como verdade, passa a condicionar a vida de quem acredita nela. Se Davi cai nessa, se ele escuta essa história, por isso que Davi passou a odiar esse termo aleijado, e ele chegou a dizer, ninguém aleijado e cego vai entrar em Jerusalém depois que eu vencer aquele lugar. Ele tem uma atitude em oposição àquela atitude que o inimigo teve. Tem um princípio bíblico aqui que eu quero te ensinar, eu quero te lembrar, Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. O inimigo, ele forja a arma, ele bota aquilo num forno, ele trabalha aquilo numa bigorna, ele transforma aquela arma adaptada a você. O inimigo não usa arma genérica contra você, ele faz uma arma específica. Está entendendo como é que o inimigo age? Ele te ataca com flechas para o seu... Porque ele não vai jogar um dardo para te matar, presta atenção. Sabe o que é um dardo? Aquele negocinho menor com a pontinha menor. Se eu tacar um dardo na Gil, eu não mato ela. O inimigo, já sabendo disso, ele usa um dardo inflamado, com veneno, porque o dardo inflamado mata. Ele usa um canhão, ele usa uma frase que, se tocar nela, é o ponto fraco dela. Por isso que eu não posso permitir que essa frase, que essa atitude do diabo, impeça minha vida de crescer. Aí, Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. O Senhor está profetizando isso na sua vida, receba. Amém. Você vai refutar toda língua que acusar. O diabo vai vir com uma língua felina, uma língua envenenada para te atacar. É você que vai refutar, não é Deus. Você vai refutar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. O inimigo vai te atacar, você vai refutar. O inimigo vai dizer, nenhum cego e aleijado vai entrar aqui,
porque vocês são cegos e aleijados, e você vai dizer, eu não sou cego e aleijado. Não foi assim a batalha de Davi com Golias? Você vai vir, por um acaso eu sou cachorro? Ele é o autor daquela música, eu não sou cachorro não. Para viver assim tão apedrejado, para tão humilhado. E Davi falou assim, não, você vai ver hoje com quantos paus se faz uma canoa. E ele atacou Golias com o poder da palavra. A batalha foi toda feita aqui, ó. Na frequência. A pedrada veio por consequência. Já tinha sido estabelecida a vitória. Os gladiadores modernos do UFC, eles lutam primeiramente naquela coisa da pesagem ali. Um olho no olho do outro. Já aqui, ó. Só no olhar aqui eu já estou vencendo você. Faz um olhar de peixe morto lá para você ver uma coisa. O cara já vai entrar né? Você tem que ter esse entendimento. Terceira coisa. Ele buscou uma estratégia nova. Diga estratégia nova. Amados, tem de inimigo vencendo o cristão aí porque o cristão está usando estratégia velha. Ah, amanhã está enferrujado. O diabo já sabe todos os movimentos. Já estudou quando você vai por cima, quando você vai por baixo. Agora ele vai orar. Atenção, presta atenção. Agora ele vai fazer um jejum de meia-noite às 6 da manhã. Já sei. Eu já conheço as estratégias. O inimigo fala isso de você. Eu já entendo o que você faz. Agora ele vai cantar 3 músicas. Agora ele vai fazer isso. Caramba, não tem uma estratégia nova. Tem que buscar essa estratégia nova. Olha o versículo 8. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos aleijados. Quem disse que aqueles caras eram cegos e aleijados foram os próprios jebuseus. Agora Davi entrou na pilha. Ele falou assim, então tá bom. Nós vamos lá matar aqueles cegos e aleijados. Inimigos de Davi. E é por isso que dizem, os cegos e aleijados entraram aqui. Presta atenção. Quando Deus está falando no Apocalipse com uma igreja, daquelas lá, das 7 igrejas, ele fala assim, você também aborrece os nicolaítas como eu também aborreço. Quando você compra para si um inimigo que é de Deus, você tem Deus a seu favor. Sabia disso? Não? Às vezes nós lutamos com inimigos que não são inimigos de Deus. A nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Às vezes eu estou lutando com a minha irmã e ela não é a sua inimiga. Mas quando eu passo a atuar contra um inimigo espiritual que atua na minha irmã, esse inimigo também é um inimigo de Deus. Então nós precisamos entender aqui que Deus possui alguns inimigos e nós temos que aliar a Deus na conquista desses inimigos. Quantos estão entendendo? Fala amém de vez em quando, que esse tempinho chuvoso. Amém. Não é? Tem gente já dormindo. Então é assim mesmo, no sofá, uma igreja confortável. Não é o Giovanni não. Então acorda e fala, cadê? Dá aquele grito de novo aí. Amados, comprem as guerras do Senhor dos Exércitos. Inimigos de Davi, ele disse para o povo assim, olha, os jebuseus são os meus inimigos. E o povo falou assim, amém, Davi, se eles são seus inimigos, são meus inimigos também. Treinei com a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha só, seus inimigos são os meus inimigos também. O inimigo quis provocar o orgulho de Davi, dizendo assim, para você entrar aqui, você vai ter que passar por cima dessa muralha. E ele propôs a entrada por cima. A entrada por cima ia ser complicada, porque quando é muralha, os caras têm óleo quente, já viu no filme, viu? Tem flecha lá de cima. Pedra. Então, ele propôs que a guerra fosse feita por cima. Aqui eu quero ensinar algo para você. Tem certas guerras que você não pode ir por cima. Você vai ter que ir por baixo. Porque por cima significa altivez, orgulho, soberba, e isso precede a queda. Davi propõe algo inusitado. Ele estudou, ele fez o homework. Não sei se Deus revelou, se alguém deu a letra. O fato é que essa cidade, ali embaixo passava... Você conhece Jerusalém? Só acho que quem conhece Jerusalém ali aqui você também, né? Jerusalém é um elevadinho, mas está num vale. Aqui do lado esquerdo tem o Monte Sião, aqui tem o Monte Moriá, aqui tem o Vale de Cedron. Aqui não tem montanha. Aqui passa um rio, no Vale de Cedron, e aqui esse rio eles deram uma cobertura, fizeram uma cobertura, fizeram um túnel para chegar na água, e aqui embaixo está o tanque de Siloé. Beleza? Então eles fizeram um túnel, tecnologia, para ter acesso às águas do rio que estão levando água para o Siloé. Davi sabia desse ponto fraco dele. Josué deu a letra.
Deixa eu escritinho ali, ó. E aí o que ele faz? Gente, nós não vamos por cima, nós vamos por baixo. Aí eu aprendo que, como Davi fez, que Josué foi por cima. Josué entrou lá, acabou com tudo, não tinha essa muralha aqui, essa muralha foi construída depois. Então, queridos, nós precisamos saber que o inimigo às vezes nos espera por cima, mas a batalha vai ser construída por baixo. E o que é essa batalha por baixo? O que é esse acesso? Quem já esteve lá em Jerusalém, que teve acesso a esse lugar você não passa em pé. Você passa de cócoras. Você passa agachado. Você passa de joelho. Aprendendo com Davi a estratégia de se ajoelhar diante de um Deus Todo-Poderoso que vai à frente conquistando as suas batalhas. Mas ele quer que você se ajoelhe e parta na direção do inimigo por essa passagem secreta. Esse orgulho que é proposto pelo inimigo, a gente abre mão dele, a gente não usa essa arma carnal e Davi escolheu entrar por baixo. O nosso amado que está lá em Boston, Altair, escreveu You must go forward on your knees. Quantos viram ele escrever essa semana? O que significa essa frase? Essa batalha da conquista dos jebuseus da sua vida, você vai alcançar ajoelhado. Você vai avançar de joelho. Ele não sabia o que eu ia pregar, então ele estava dando uma frase de efeito poderosíssima para esse momento, dizendo, nessa batalha aqui você vai ter que aprender a se humilhar. Humilhar significa submeter à vontade de Deus, à estratégia de Deus, abandonar a velha prática, receber uma nova. Só os humildes recebem um novo. Os arrogantes já falam assim, eu já sei, eu já fiz. Nos meus 10 anos de pastor local, quantas vezes eu escutei, eu falei, irmão, faz isso, querido. Sabe o que ele me dizia? Eu já fiz. Então vamos buscar em Deus uma estratégia nova. Estou cansado, pastor. Então eu falava, então, next, chama o próximo, porque esse não tem jeito. Quantas vezes eu tive vontade de fazer isso? E aqui eu tenho aprendido com Davi, gente, Deus tem uma estratégia específica e nova para dar na sua vida, para vencer os jebuseus que ainda não venceram. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Algumas vitórias são conseguidas só de joelho. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz aquele que confia no Senhor. Provérbios 16, 18 está dando aqui um mapa da estratégia vencedora. Humildade. O espírito humilde que partilha os despojos com os orgulhosos está lascado. Examine as questões com mais cuidado, é isso que Deus está dizendo. Às vezes você tem uma estratégia muito lógica, mas a estratégica lógica nem sempre é a melhor estratégia. Se Davi colocasse seu exército, dispusesse flecheiros, guerreiros, como ele fez com Jericó, presta atenção se ele dá 7 voltas em volta de Jerusalém, como ele deu em Jericó, as muralhas iam cair? Não. Você sabe como é o nome disso? Soberba. Pessoal, não vou nem consultar Deus, como ele fez em Ai. Aí ele não consultou da primeira vez. Deram um relatório para eles assim, ó, o exército é bem pequenininho. Ah, então manda só um terço do exército, vai lá, tomou um pau. Agora, aqui ele está diante de um lugar que ele já aprendeu no passado, que é o que eu acabei de ler em Romanos, que a gente aprende com a Escritura a não cometer os mesmos erros. Então, eu tive uma estratégia nova com Jericó, uma estratégia que eu não usei nova em Ai, perdi. Agora Deus me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia nova. A estratégia que não seja lógica, mas uma estratégia de fé. Porque é a fé que derrubou as muralhas de Jericó. E a fé não tem lógica. A fé, você conquista a sua fortaleza, mas também destrói o inimigo que costumava usar como trunfo contra você o seu ponto fraco. É com a fé que você vence essas coisas. E esse ponto fraco pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser fofoca, pode ser temperamento. Não tem lógica para destruir isso. Não tem lógica. O que tem é fé. E uma disposição de vencer. O inimigo pode acusar de que você não é capaz nem mesmo de livrar do seu sexo virtual. Eu vi uma estatística que me assustei, que 30% dos homens têm problema de pornografia, até no ambiente de igreja. Então, no ambiente de 100 homens, 30 têm problema com pornografia. E esse inimigo virtual, às vezes, você
quer vencer ele, está lutando contra ele, eu não sei qual é o pecado que te afronta, mas o inimigo está dizendo assim para você muitas vezes. Nem adianta ir no apelo, que você não vence. Nem adianta tentar, que você já está destruído nessa área. Já tem muitos anos que você luta e você não consegue. Existem várias pessoas lutando com problemas na sua vida, que o inimigo, quando vê você partir na direção da destruição daquilo, ele começa a rir. Ele começa a rir, lá vem ele de novo. Eu tive um amigo na minha adolescência, que era um artista, eu lembrei dele ontem. O cara adorava aparecer. Eu sentava com ele num restaurante, qualquer que fosse, ou um bar, ou em qualquer lugar. Quando eu olhava, estava ele lá em cima do palco. Fazendo o quê? Apresentando o seu... Um cara muito talentoso. Cantava muito, tocava muita guitarra. Eu me lembro uma vez que eu estava num restaurante e ele desapareceu, assim, ele foi no banheiro. Quando eu olho, está lá ele sentado no palco. Ele cantou Ave Maria de Schubert em latim, com a guitarra no peito, assim, com a mão assim. Ave Maria. Em latim. Sozinho. O restaurante tinha umas 500 pessoas. Quando ele acabou de cantar, o dono do restaurante começou a dar comida para mim, bebida para mim, tudo de graça. Você é amigo dele? E eu estou falando isso, queridos, porque muitas vezes a gente tem talentos. Esse cara era um talento, usado por Deus, composições lindas, cantor tal. Mas ele tinha um problema com droga. Ele fumava um baseadinho. De vez em quando. Para adorar melhor, sabe? Fumava um baseadinho. Aí ele, todo apelo que tinha, ele ia lá chorar. Deus, me livra dessa droga. Me livra desse... Rapaz, até hoje eu estava rindo daquela história. Lá vai o Fábio de novo, querendo sair da droga. Sabe o que aconteceu? Morreu de overdose. Com 28 anos. E nunca conseguiu destruir esse inimigo. Morreu de overdose no braço da mãe. Nunca conseguiu destruir esse jebuseiro. O jebuseiro dizia para ele assim, você vai na feira de novo, não funciona. Não funciona. E ele ia no apelo. E no outro dia estava usando droga de novo. Usando droga de novo. E ele ia no apelo. Eu fui pelo menos uns 15 apelos com ele, para orar com ele junto. E não funcionou. Deus quer te dar uma estratégia nova, amém? Amém. Para você vencer definitivamente. Quarto, penúltimo. Davi tomou posse da nova fortaleza e reforçou suas defesas. Preste atenção, queridos. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade. Não basta destruir o pecado antigo, tem que criar um hábito novo. Não basta destruir algo na sua vida que está te atormentando. A sua compulsão pela compra. Não basta parar de comprar. Você agora vai ter que poupar. Porque às vezes o cara para de gastar. Mas o hábito saudável, em oposição ao desperdício, ao gasto desordenado, é o quê? Uma reserva. Tem muitos cristãos que estão vivendo dentro de um salário e eles gastam o salário todo. Todo. E eles não têm uma reserva. Aí quando chega o inverno, o que acontece? Então, queridos, o que eu estou aprendendo com Davi aqui? Davi, ele venceu, mas ele não fez igual Josué. Josué foi lá, destruiu aquilo, deixou lá. Os jebuseus começaram a crescer de novo. E deixou um problema para Davi resolver. Então tem certos problemas na nossa vida que se a gente não resolver, vai passar para os nossos filhos. É a famosa maldição hereditária que vai passando do pai para o filho. Porque se a gente não resolver agora, vai passar para lá. E aqui eu aprendo com Davi a construir uma fortaleza nova. Não basta destruir a antiga, é necessário construir uma nova no lugar. Não basta destruir o antigo hábito, é preciso construir um hábito novo. A batalha se intensifica justamente nesse ponto, quando eu não adquiro um hábito novo. Caráter é a soma dos seus hábitos. Um hábito que se repete, vira uma característica de caráter. Essa característica de caráter, se não for transformada, ela vai se transformar no seu caráter. Como é que eu mudo o caráter? Eu mudo um hábito. Para construir a característica de caráter foram hábitos. Para construir um novo caráter, eu vou ter que criar um novo hábito em oposição ao antigo. Repetir. Os velhos hábitos enraizados que costumam levar à queda, precisam ser abandonados e colocar um novo hábito no lugar. Se você come muito, está engordando, você vai ter que parar de comer, primeiro aspecto, e fazer um exercício físico, segundo aspecto, em oposição ao primeiro. Fala para a pessoa que está só assim, está entendendo?
Agora, deixa eu te perguntar aqui. Davi fez algo muito estratégico, muito importante. Ele reforçou as suas defesas. Presta atenção, o cara que é usuário de droga, o cara que é compulsivo, o cara que tem alguma fragilidade, ele precisa reforçar isso. Se você tem problema no seu casamento, se você tem problema com as finanças, você precisa reforçar isso. Davi, ele reforçou, ele não só entrou, agora ele sabia o ponto fraco, ele deu um jeito naquele buraco lá que tinha de acesso, com certeza. Era o que eu faria se eu fosse ele. Se eu entrei por aqui, o inimigo também vai entrar por aqui. Bota uma grade aí nesse negócio, entendeu? Bota um vigia aí. Agora, outra coisa, esse muro está baixo, vamos subir o muro. Davi fez isso. A Bíblia diz que ele começou a reforçar desde do sul da cidade até... Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo para reforçar as áreas da sua vida que são fracas? Pergunta aí para a pessoa que está assistindo. Você tem algum ponto fraco? Você pode me falar qual é? João 5,14 revela esse princípio assim, ó. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Falei com a pessoa que está assistindo assim, ó. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. Quinto e último ponto, diga aleluia. Ele teve certeza, ele chorou nessa convicção de que ele fazia parte de um projeto muito maior do que ele. Ele teve convicção de que a vida dele estava inserida dentro de um propósito divino e eterno. Isso faz com que você tenha uma nova mentalidade de vida. 2 Samuel 5,11 diz assim: pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros, pedreiros, que construíram um palácio para Davi. Presta atenção. Davi venceu a batalha, mudou para lá, começou a reforçar um rei de outro lugar. Sabe o que ele fez? Mandou a Davi uma delegação. Olha o que tinha. Toras de cedro. Lembra da pregação do domingo passado? Madeira nobre. Trouxe para ele carpinteiros e pedreiros. E construíram um palácio para Davi. Presta atenção, quando você começar a vencer as batalhas de Deus, Deus vai mandar gente para te ajudar. Amém. Deus vai mandar recurso financeiro e vai mandar mão de obra. Presta atenção. Recurso financeiro e mão de obra. Está faltando isso na sua vida? Talvez você esteja guerreando as suas próprias batalhas. Porque quando você começar a guerrear as batalhas de Deus, vão aparecer pessoas. Você não está entendendo que é o que está acontecendo com a gente? Deus está mandando você para cá nessa condição de construirmos um palácio para nós. Amém? Amém. Esse palácio tem a ver não com Davi, mas tem a ver com o propósito de Deus. Por que eu estou dizendo que Davi não ficou soberbo morando no palácio feito um pachá? Porque o versículo 12, então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando, preste atenção, por amor de Israel, o seu povo. Tudo que estava acontecendo com Davi, de prosperidade, de unção, de vitória, não tinha a ver com ele. Tinha a ver com o amor que Deus tinha pelo povo. Então Davi teve certeza do que você está fazendo não tem a ver com você. Tem a ver com o povo de Deus. Do que você está as pessoas que vocês estão se juntando, a delegação que está se juntando a nós, também tem esse objetivo de construir essa Sião espiritual, que é a nossa vida. E esse lugar é um lugar de proteção, esse lugar é um lugar murado, é um lugar próspero, mas esse é um lugar que revela o seu propósito. Quando o Melquisedeque apareceu para Abraão em Jerusalém, ele estava revelando o propósito de Deus para Abraão, que vai aparecer lá em Jesus Cristo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não foi levar pão e vinho somente para Abraão. Ele foi levar o Cristo, representado pelo seu corpo e pelo seu sangue. Mas ele também trouxe para Abraão a ordem sacerdotal eterna. Isso fala do propósito de Deus. Quando a gente se encontra em Jerusalém, quando a gente edifica Jerusalém, quando a gente expulsa os inimigos de Jerusalém, nós estamos construindo o nosso propósito. E nós fazemos isso juntos. Por isso, queridos, essa é a razão da nossa maior existência. Nós não nascemos para ser ricos, nós não nascemos para ser famosos, nós não nascemos para qualquer outra coisa que não seja edificar o governo de Deus na nossa geração. Outras pessoas vão aparecer para isso. Se a gente não tem tido a frequência dessas pessoas, nem os recursos que a gente tem tido até agora, é porque talvez os nossos inimigos ainda não foram despojados. Porque talvez os nossos inimigos ainda estejam falando coisas pra gente. Porque talvez ainda a gente não tenha entendido como Davi entendeu, que era por causa do amor ao seu povo que ele estava tendo aquelas vitórias. Não era pela sua estratégia bélica, não era pelos seus recursos, pelo seu treinamento militar.
Então, quando você faz a vontade de Deus, você prevalece para sempre. Você permanece para sempre. Você é abençoado em tudo que você faz. Porque o que Deus está abençoando, na verdade, é o seu povo, é o amor a Deus. Por isso, vai em frente, amado. Vai em frente. Nós vamos sair daqui, nós vamos almoçar, daqui a pouco nós vamos ter comunhão, daqui a pouco vai ter uma segunda-feira. Não é o ganha-pão da subsistência que você deve lutar. Isso é pouco. Deus vai revelar inimigos que você precisa vencer dentro da sua própria casa, dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão. Parta para cima deles com atitude. Use uma estratégia nova. Se humilhe na poderosa mão de Deus para que Ele, no momento oportuno, te exalte. E eu creio que nesse momento a gente possa fazer algo profético aqui nesse lugar. Queria que você ficasse de pé. Eu queria que você pensasse nesse momento em alguma área da sua vida que você quer conquistar. Aí pode ser exatamente o contrário. Você pode dizer assim: caramba, eu não tenho nada que eu me lembre assim, que eu preciso conquistar. Eu queria te desafiar a fazer um exercício nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero pedir ao Espírito Santo que coloque fortalezas na sua vida para serem conquistadas nesse momento. Espírito Santo, coloca agora fortalezas para serem conquistadas. Coloca, Espírito Santo. Faz brotar na mente de cada um. Talvez seja um documento migratório. Talvez seja uma casa própria. Talvez seja um lugar de adoração, um templo. Talvez seja um casamento estável. Talvez seja um aporte financeiro, um recurso financeiro. Talvez seja a saúde física que você precisa conquistar. Eu não sei o que é. Mas à medida que você for identificando, coloca a mão no seu coração. Deus, nós fazemos como Davi nesse momento. Nós identificamos Jerusalém como parte do seu propósito. E quando a gente se identifica, Deus, quando a gente identifica esse lugar, a gente enxerga lá os inimigos. Mas não tem problema, Deus. A gente vai partir com determinação e coragem para cima deles. Ah, Deus, eles falam, eles acusam a gente, eles falam do nosso ponto fraco, eles chamam a gente de cego e aleijado. Por isso, Deus, cala a voz do inimigo agora. Cala a voz. Dá-nos uma estratégia nova. Dá-nos uma estratégia nova. Dá-nos uma estratégia nova. Revela, Deus, qual é o ponto fraco do inimigo. E é por lá, ajoelhados, que nós nos dirigimos para lá. Deus, eu profetizo da vida dos meus irmãos, que as senhoras espirituais da vida deles sejam destruídas agora em nome de Jesus. Para que o peso dessa glória, coloque os inimigos debaixo dos seus pés. Declare, declare. Maldito
que a verdade